Olá, meus irmãos. No dia 14 de outubro, sexta-feira passada, nós ministramos mais um estudo para nossa JUBRAC, na Igreja do Brasil para Cristo do Presidente Médici. Tivemos a oportunidade de ministrar acerca do capítulo 6 do livro Contra a Cultura do escritor David Platt, com o tema Um Mistério Profundo, o Evangelho e o Casamento. E hoje nós trazemos aqui no nosso canal o resumo dessa ministração para que outros irmãos também possam ter acesso a esse material. Na nossa introdução, há uma pergunta que deve ser feita: como podemos definir o casamento? O termo casamento, como podemos defini-lo? Durante milênios, as civilizações definiram o casamento como a união exclusiva e permanente entre um homem e uma mulher. Há 2 décadas, os políticos dos Estados Unidos, de todos os partidos, votaram em defesa dessa definição ao aprovarem a lei em defesa do casamento, a Defense of Marriage Act. Em junho de 2013, no entanto, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou algumas cláusulas fundamentais dessa lei, abrindo caminho para a redefinição completa do casamento naquela cultura. Nos dias que se seguiram, os estados começaram oficialmente a definir o casamento em termos diferentes, e agora notadamente permitindo que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo atendesse também pelo nome de casamento. É sabido que na legislação norte-americana cada estado é soberano e independente nas suas decisões. Tendo em vista essa situação, há 9 anos cada estado começou a definir casamento em termos diferentes, e isso a fim de incluir o casamento homoafetivo também como possível. Então, a união entre pessoas do mesmo sexo sendo agora chamada de casamento, e o termo específico, casamento homoafetivo. No Brasil, a situação não é tão diferente. O artigo 226 da Constituição de 1988, vigente ainda nos dias atuais, estabelece o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Tendo em vista, então, o artigo 226 da nossa Constituição Brasileira de 1988, podemos concluir que o casamento tem efeito para a sociedade brasileira se for feito com base na lei, nos termos da lei, ou seja, tem efeito civil. Ele pode ser feito também de maneira religiosa, porém, havendo também o efeito civil. Então, você pode casar somente no civil ou ter um casamento religioso com o efeito civil. E os direitos e deveres referentes a essa sociedade conjugal, marido e mulher, são exercidos de igual modo por homem e mulher. Então, não temos diferença nos direitos que serão exercidos pelos dois e nos deveres também, que são abraçados pelos dois quando do matrimônio, quando do enlace matrimonial. O Código Civil Brasileiro foi instituído no dia 10 de janeiro de 2002 e definiu outra possibilidade, judicialmente análoga ao casamento, que é chamada de união estável. Então, há exatos 20 anos, há uma outra possibilidade de enlace matrimonial chamada união estável. Ela tem o mesmo peso do casamento para a justiça brasileira quando é duradoura, contínua, pública e com o objetivo de construir família. Não é que 2 pessoas vão morar em locais diferentes e vão manter uma relação amorosa, mas são 2 pessoas que vivem sobre o mesmo teto e que têm uma relação duradoura, contínua, não há separação. Ela é pública, então as pessoas os reconhecem como um casal, este homem e esta mulher, que se unem de forma estável e têm o objetivo de construir uma família, ou seja, parte-se do pressuposto de que aqueles 2 irão também ter filhos.
Porém, desde o ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal já decidiu e equiparou essa união estável entre pessoas do mesmo sexo à união entre casais de sexos diferentes. Ou seja, no Brasil, desde 2011, há o reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar. Veja, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2013 mudou esse paradigma com relação à definição de casamento, tentando incluir, né, e conseguindo incluir em vários estados a união homoafetiva como sendo válida e como sendo também possível de ser chamada casamento. No Brasil, nós temos um Código Civil de 20 anos que permite a união estável e que há 11 anos foi modificado no sentido de que também uniões homoafetivas fossem entendidas como entidades familiares. Mas voltando ao caso citado no livro, que diz respeito à realidade americana, não muito distante da nossa, numa decisão de grande efeito, a Suprema Corte dos Estados Unidos redefiniu um aspecto do casamento que jamais fora questionado em nossa sociedade durante a maior parte de sua existência. Na verdade, jamais fora questionado em nenhuma sociedade durante praticamente toda a história da humanidade. E considerou ao mesmo tempo os proponentes do casamento tradicional como inimigos da raça humana. Veja como isso é danoso, não somente se incluiu a união homoafetiva como possibilidade e como entendida como entidade familiar, mas também considerou aqueles que são proponentes do casamento, defensores do casamento tradicional, como inimigos da raça humana. Você não pode defender uma causa, senão você poderá ser considerado inimigo do restante das pessoas que não a defendem. É o famoso nós contra eles, que tanto tem fragmentado a nossa sociedade e outras tantas, que tem separado pessoas por conta de suas ideologias, por conta de suas opiniões. Então, se eu não concordo com sua opinião, necessariamente é porque eu te odeio, e não é isso que de fato ocorre. A decisão da Corte em 2013 representa apenas uma parte de uma tendência muito mais ampla de distanciamento do casamento convencional na nossa cultura, algo que vem ocorrendo já há muitos anos. As estimativas, dados do Huffington Post de 2011, época da decisão do STF aqui no Brasil, de que 50% de todos os primeiros casamentos terminarão em divórcio. Os números de casais que vivem juntos apenas sem a união civil, o casamento civil registrado em cartório, na nossa cultura quadruplicou praticamente nos últimos 30 anos. Então veja, esses dados são muito preocupantes. Você tem as pessoas que se casaram nos últimos 10 anos, praticamente metade se divorciando. E nos últimos 30 anos, de 92 para cá, 4 vezes mais pessoas que acham que o casamento é somente um papel. O casamento civil é somente um papel. E não tem tanta importância assim. Então elas apenas vivem juntas. E esses dados são levantados à medida que também um número maior de solteiros adia ou descarta completamente a ideia de casamento. Então, existe hoje uma quantidade razoável, considerável de pessoas que ou adiam o momento do casamento para próximo dos 40 anos ou descartam completamente a ideia de se casar, seja qual for o motivo. E muitos são levantados. A falta ainda de estabilidade financeira, a possibilidade de crescimento profissional, a vontade de estudar mais um pouco e de conseguir ainda um grau acadêmico mais elevado, a questão de talvez não ter encontrado a pessoa ideal para dividir a sua vida. São muitas as desculpas, as colocações das pessoas que aderem ao pensamento de que o casamento deve ser realizado um pouco mais tarde, num período da vida mais talvez tardio, ou também descartado completamente. Não pensam absolutamente em casar, pois tem uma visão muito diferente daquilo que a palavra de Deus nos coloca. Nós vamos entrar no quesito palavra de Deus já já. Todos esses fatos nos levam a indagar: será que o casamento é realmente tão importante assim?
Qual o problema em redefini-lo? Será que nós devemos mesmo afirmar que é errado dois homens ou duas mulheres casarem? Não é errado, talvez até mais odioso, negar a pessoas do mesmo sexo o direito de se amar dessa forma? Ora, será que a discussão do casamento em nossa cultura é simplesmente uma questão de passar do jeito antigo de ver as coisas para um jeito novo de vê-las? O casamento é meramente uma tradição aberta a mudanças com o passar do tempo? Então, mais importante do que essas perguntas é como o Evangelho se aplica ao casamento. Por isso que eu falei que nós vamos entrar no quesito Palavra de Deus. O que disse o Deus Criador sobre o casamento? Será que nos afastamos do que ele disse? Será que estamos distante do conceito divino de casamento? A morte de Cristo na cruz tem alguma relação com o modo pelo qual definimos o casamento? E o que significa para os seguidores de Cristo viver numa cultura que com frequência define o casamento de forma diferente da Bíblia? Bom, passada essa introdução, vamos entrar aqui no primeiro ponto, que diz: homem e mulher os criou. A nossa compreensão do casamento depende da nossa compreensão da sexualidade. Isso é fato. De acordo com a nossa cultura, as diferenças sexuais são meramente construtos sociais. É verdade que há distinções físicas entre homens e mulheres. Fora isso, homens e mulheres são iguais. Consequentemente, faz muito sentido que um homem se case com outro homem, afinal de contas eles são semelhantes, ou uma mulher também se case com outra mulher. Mas o que diz Deus? Gênesis 1 nos diz, versículo 27, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Logo depois de criar o homem e a mulher, Deus imediatamente os abençoou e iniciou um relacionamento com eles, os únicos seres em toda a ordem criada que se assemelham ao Criador. Tanto os homens quanto as mulheres foram ambos criados com a mesma dignidade perante Deus e um diante do outro. De fato, são iguais em dignidade. Em conformidade com o projeto de Deus, os homens jamais devem ser vistos como melhores do que as mulheres e vice-versa. Porém, homens e mulheres não são idênticos. A dignidade é igual, mas não elimina as diferenças. Logo depois de abençoá-los, Deus lhes ordena: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1, 28. Essa ordem somente é possível em virtude da peculiaridade do homem e da mulher. A multiplicação seria impossível se Deus tivesse criado os seres humanos homem e homem ou mulher e mulher. Além disso, esse desígnio divino refere-se a muito mais do que a capacidade de se reproduzir. Deus cria o homem e a mulher para que desfrutem da igualdade que compartilham e, ao mesmo tempo, para que se complementem em suas várias diferenças. Em Gênesis 2, vemos um quadro mais detalhado de como Deus, no princípio, cria um homem. Deus faz com que os animais passem diante de Adão. Ele dá a incumbência de dar nome a cada um deles. O objetivo dessa cena é deixar claro ao homem que ele está só. Não há nenhum outro animal semelhante a ele. Não há quem o corresponda. Por isso Deus diz: eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Eu lhe farei uma auxiliadora que lhe seja correspondente. Por isso, quando o homem adormece, Deus faz a primeira cirurgia do mundo, retira uma costela do homem e do lado dele forma esta outra criatura agora chamada mulher. Então Deus tirou uma costela do lado do homem e formou a mulher. Não desprezemos a grandeza dessa cena. Deus faz com que o homem perceba que precisa de alguém igual a ele, criado com a mesma natureza, embora diferente, para ajudá-lo a fazer coisas que jamais poderia fazer sozinho. Precisava de um auxílio, de uma ajudadora. Versículo imediatamente seguinte lemos: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis 2, 24. É necessário que o homem esteja unido à sua mulher e os dois possam compartilhar da vida e se desenvolver conjuntamente. E aí vem o nosso segundo ponto, Cristo e a igreja. Nada disso é aleatório. Tudo que a gente falou até agora, nada disso foi aleatório. Desde o princípio dos tempos, Deus planejou o casamento desse modo, porque ele tinha um propósito. E esse propósito não foi plenamente revelado até que Jesus morresse na cruz, ressurgisse dos mortos e instituísse a igreja. Quando Deus criou o homem e depois a mulher, ele estava pintando um quadro.
E o seu objetivo desde o início era ilustrar o seu amor pelas pessoas. Em nossa cultura, o objetivo do homem ou da mulher é encontrar um companheirismo que os complete. Nesse sentido, o casamento é um fim em si mesmo, e a consumação sexual é uma celebração de tal realização. Contudo, a Bíblia ensina que Deus criou o casamento não como um fim em si mesmo, mas como um meio para um fim. O casamento foi instituído por Deus com o objetivo de dar ao mundo um exemplo do Evangelho. O casamento foi designado por Deus para refletir uma pessoa e um acontecimento no momento mais importante da história dela. O casamento, de acordo com Efésios 5, representa Cristo e a Igreja. Ele é um retrato vivo feito pelo pintor divino que deseja que o mundo saiba do seu amor para seu povo, tão grande que enviou seu Filho para morrer por seus pecados. Na imagem do casamento, Deus quis mostrar o amor de Cristo pela Igreja e o amor da Igreja por Cristo na tela da cultura humana. Deus criou os maridos para refletirem o amor de Cristo pela Igreja no modo pelo qual eles se relacionam com as suas esposas. E criou as mulheres para refletirem o amor da Igreja por Cristo no modo pelo qual elas se relacionam com os seus maridos. E, no entanto, isso é que é ser contracultural. E isso é que é ser politicamente incorreto. Dizer que o marido é o cabeça da esposa, ou que as esposas devem se submeter a seus maridos, você está falando sério? O que significa Cristo, o seu cabeça da igreja? Vamos compreender isso. A Bíblia responde dizendo: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 a 27. Que quadro impressionante! Para Cristo, seu cabeça da igreja é dar tudo o que tem pelo bem de sua esposa. Este é o projeto de Deus para o marido, um homem que dá tudo o que tem pelo bem da sua esposa. Logo que se fala no termo submissão, juntamente com o quadro anterior de liderança, falar o marido ser cabeça da esposa, a esposa ser submissa ao marido, pensa-se imediatamente em inferioridade por parte da mulher e superioridade por parte do homem. Pensa-se também em subordinação por uma parte e dominação pela outra. Contudo, isso nem de longe se aproxima do que a Bíblia quer dizer quando usa esses termos. Deus deixou claro, desde o início, que os homens e as mulheres são iguais em dignidade, são iguais em valor, são iguais em importância. Submissão não significa desprezar o valor da vida de outra pessoa. Ao contrário, o termo bíblico significa render-se ao próximo em amor. Cristo ama, lidera, serve, protege e nos sustenta, e nós alegremente nos submetemos a Ele no contexto de um relacionamento mútuo de intimidade. Deus criou o casamento para mostrar esse relacionamento. Deus quer que as pessoas saibam que segui-lo não é se submeter relutantemente a uma divindade dominadora. Deus anseia que as pessoas saibam que segui-lo é uma questão de alegre submissão a um Senhor de amor. Ele chama a esposa a se submeter à liderança amorosa de um marido que entrega a sua vida para o seu bem. Quando os maridos sacrificam a vida por suas esposas, amando-as, liderando-as, servindo-as e provendo seu sustento, o mundo tem um vislumbre da graça divina. Os pecadores verão que Cristo foi levado à cruz, onde sofreu, sangrou e morreu por eles, para que pudessem experimentar a salvação eterna por meio de sua submissão a Ele. O nosso ponto 3 mostra a distorção do desígnio divino. Infelizmente, não é esse retrato do casamento que o mundo vê com frequência. E a principal razão disso não se deve às leis dos vários estados ou mesmo à decisão de uma Suprema Corte, do Superior Tribunal Federal. A razão primordial por que o Evangelho não é evidente nos casamentos de nossa cultura se deve ao fato de que o Evangelho não é evidente no casamento dentro da igreja. Aqueles números que eu apresentei do divórcio, de pessoas vivendo juntas, sem o enlace civil, infelizmente fazem parte da realidade de muitas comunidades de fé. Nós temos visto e ouvido relatos de vários casais que estão nessas situações. Nas palavras de Francis Schaeffer, o evangelicalismo está profundamente impregnado do espírito mundano desta nossa era.
no que diz respeito ao casamento e também à moralidade sexual. Aos que chamam a si mesmos de evangélicos, mas fazem parte da liderança evangélica que nega completamente o padrão bíblico de relacionamento entre homem e mulher em casa e na igreja. Há muitos que aceitam a ideia de igualdade sem distinção e põem de lado deliberadamente o que as escrituras ensinam sobre o assunto. Histórias de abdicação covarde são muito comuns entre homens que se dizem cristãos professos e seu casamento. Há maridos que se recusaram a assumir a responsabilidade de amar, servir, proteger e sustentar suas esposas em todos os aspectos possíveis. Veja, não é simplesmente o sustento financeiro, mas é também uma sustentação emocional e também prover uma saudável vida espiritual da sua esposa. Homens na faixa dos 20, 30 anos, adolescentes perpétuos, preocupados única e egoisticamente com eles mesmos e com seus desejos. É o caso, por exemplo, do sujeito que há 10 anos está na faculdade e não se casou porque não tem ideia do que faria com a esposa. Ou talvez seja o caso de um sujeito que trabalha muito para progredir na vida, mas nunca separa tempo para refletir sobre como renunciar a si mesmo para entregar a vida pela esposa. Ponto 4 reflete um casamento contracultural. Se falar de submissão, de liderança, de casamento à luz das escrituras é contracultural, então entendamos o que é o casamento contracultural. O cristão, portanto, deve contrapor-se à cultura na área do casamento? Sim. Vimos que Deus ordena claramente aos maridos, cada um de vós, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isso é Efésios 5:25. Essa é a primeira de uma série de 4 vezes em 9 versículos de Efésios 5, em que os maridos recebem a ordem de amar as esposas. Devem amá-las sem egoísmo. É isso que diz a Bíblia. Nossa cultura nos diz que devemos nos defender, nos impor e chamar a atenção sobre nós. Cristo, porém, nos ordena a sacrificarmos por nossas esposas. A liderança não é uma oportunidade para controlar nossas esposas, é a responsabilidade de morrer por elas. Maridos, amem suas esposas, não por causa de quem elas são, mas por causa de quem Cristo é. Somos responsáveis por amar nossas mulheres de tal modo que elas cresçam em afeto. Assim como Cristo assume a responsabilidade pela saúde espiritual de sua igreja, nós somos responsáveis pela saúde espiritual de nossa esposa e de nosso casamento. A linguagem da Escritura aqui é expressiva. O marido deve valorizar, encorajar, elogiar e consolar a esposa. Assim também, as esposas reverenciem Cristo respeitando seus maridos. Essa é a relação do casamento contracultural, do casamento bíblico. Ouçam a sabedoria de Deus no versículo final de Efésios 5, versículo 33. Entretanto, também, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Observem que ao marido é dada a ordem de amar sua esposa. Contudo, a esposa deve respeitá-lo. Amor de um lado, respeito do outro. E respeitar faz parte também do ato de amar. Esposas, vejam-se em uma relação complementar com seus maridos e não competitiva. Entreguem-se à liderança dele em amor, sabendo que vocês representam o relacionamento da igreja com Cristo. Se vocês desrespeitarem seus maridos, mostrarão ao mundo que a igreja não respeita Cristo. Assim também, se você é solteiro, por amor ao Evangelho, não durma com outros homens ou mulheres com quem não são casados. Moços e moças, aqui fica a nossa observação, nosso conselho. Moço, não se entregue a uma moça com quem você não é casado. Moça, não se entregue a um moço com quem você não é casada. A atividade sexual deve ser restringida ao casamento. A relação contracultural deve ser essa. Aquela que espera até o casamento para que haja atividade sexual. Nós trataremos isso no próximo capítulo, acerca da ordem divina explícita, segundo a qual
Homens e mulheres solteiros devem se abster da atividade sexual fora do casamento. Por enquanto, eu vou me limitar a dizer que é terrível, terrível ver hoje jovens evangélicos solteiros que com frequência apaixonam-se por questões sociais como a pobreza, falam sobre escravidão, mas ao mesmo tempo destroem o tecido social do casamento fazendo sexo fora do matrimônio. Queremos concluir esse resumo da nossa ministração dizendo que o único casamento verdadeiro aos olhos de Deus continua a ser a união exclusiva e permanente de um homem e de uma mulher. Voltando lá para a primeira definição. Nós temos uma razão muito forte para confiar na resiliência do casamento no padrão definido por Deus. Afinal de contas, ele existe desde o começo dos tempos. O juiz supremo da criação já definiu o termo de uma vez por todas. O casamento não sofre transformação nas culturas, porque o casamento é um termo que transcende a cultura. É supracultural e representa uma verdade atemporal sobre quem Deus é e como Deus ama. O chamado e o desafio para nós consistem em viver de acordo com essa verdade, na época e na cultura em que nós fomos colocados. Independente do que a cultura vigente diga, para nós mais vigente ainda é a palavra de Deus. E seremos contraculturais, vivendo de acordo com o que as Escrituras nos orientam a viver. Que Deus abençoe a cada um e que esse material possa também servir à sua edificação, à sua reflexão e que possamos ser de fato contraculturais, servindo, honrando e agradando ao nosso Senhor em todas as coisas. Até o próximo estudo. Deus guarde vocês, no nome de Cristo Jesus.